Olá, eu sou o Alceu Totti, que está procurando ajudá-lo nessa caminhada para o vestibular. Hoje nós vamos falar nada mais, nada menos do que sobre a hemoglobina. A hemoglobina, cuja estrutura está aqui, pode ser que você não esteja vendo nitidamente, mas ela tem bem no seu centro um símbolo Fe, ferro. Diz a academia, a hemoglobina é uma metaloproteína, proteína que tem metal, que contém ferro, presente nos glóbulos vermelhos eritrócitos e que permite o transporte de oxigênio pelo sistema circulatório. Então, ao falarmos de hemoglobina, estaremos falando de oxigênio e estaremos falando de vida. Meu querido, vamos ao problema número 7, fechando essa sequência do cálculo do número de partículas. O ferro é essencial à vida do homem porque está presente na forma iônica no glóbulo vermelho do sangue e transporta oxigênio para os tecidos. No sangue de um adulto, há 2,9 gramas de ferro, que estão contidos em cerca de 2,6, 10 na 13 glóbulos vermelhos. Pergunta: quantos átomos de ferro existem em cada glóbulo vermelho? É uma bela pergunta. Quem são os nossos salvadores? São átomos de ferro, porque são eles que nos levam o oxigênio pelos tecidos. Bom, esta aula, esse assunto, para você dominar completamente, requer conhecimento de 2 aulas anteriores. Então, volta ao filme. Olha lá, a aula 80.3. Nesta aula 80.3, nós falaremos sobre o ferro. Por quê? O elemento químico ferro é neutro. Agora, em que maneira que ele está na hemoglobina? Ele está na forma iônica. Então, vamos lá. O elemento químico ferro, de número atômico 56, ele tem 26 prótons e tem 26 elétrons. Os seus prótons ficam no núcleo e os seus elétrons ficam aonde? Distribuídos em 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Sabemos que essa é a sequência energética, obedecendo o diagrama de Pauli. Mas estamos vendo que os 2 elétrons do 4s pertencem à camada seguinte e foram preenchidos antes do 3d. Isso caracteriza ser um metal de transição, porque o seu último elétron está caindo em D e não em S. Para melhorarmos o entendimento, vamos recolher o 4s para lá. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. Eu não fiz nova distribuição, eu só organizei. Quem é da terceira camada, eu coloquei junto. Organizei por camadas. Como os átomos tendem, no caso dos metais, ceder os elétrons da última camada, nós teremos então o famosíssimo ferro na forma iônica, que é o nosso caso. Temos a possibilidade de tirar do seu átomo original 2 elétrons, o que vai manter o seu número em 26. Porque o número é o número de prótons, e o número de prótons não alterou nada. Qual é a situação do chamado cátion ferroso e qual é a situação do cátion férrico? Continuando ambos com o número 26, eles serão de que maneira?
eles vão ceder os elétrons da última camada. Então, o cátion ferroso, que estará no centro da hemoglobina, ele vai estar com esta estrutura eletrônica: um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6. Muito bem. E na última camada, quantos ele tem na última camada? Ele tem 0. Ele não tem elétrons na última camada. E no caso do cátion férrico, que é o que dá a cor avermelhada para o glóbulo vermelho, ele é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D. Bom, para ele ficar trivalente, ele tem que perder 3 elétrons mais afastados. Que esses 2 vão embora, é óbvio, estão sozinhos na quarta camada. Mas, se além daqueles 2 tiver que perder mais um, vai perder o 6º do subnível D. Então, o subnível D do cátion férrico tem 5. E continua 0 na última camada. Na última camada continua 0. Esta é a situação do ferro cátion. É assim que ele vai estar na hemoglobina, ou assim ou assado. Bom, agora só posso entender o texto se eu voltar à aula 97.1, aonde nós tratamos sobre a ligação coordenada, chamada também de dativa. Para isso, eu vou trabalhar com a substância monóxido. Existe o dióxido, se aqui tivesse mais um O. Eu vou tratar do monóxido. Como é que é a história do monóxido? O átomo de oxigênio apresenta 6 elétrons na última camada e o átomo de carbono apresenta 4 na última camada. A ligação química é na base do compartilhamento para totalizar, fechar a estrutura da última camada. Isso faz com que exista aqui 2 ligações covalentes normais, do tipo, eu te empresto, você me empresta. O oxigênio completa o octeto. Ele está feliz? Está feliz. O carbono está feliz? Não. Ele tinha 4, com mais 2 ficou 6. Então, me empresta esses 2, me empresta. Pronto. Esse me empresta, deixa eu compartilhar aqueles elétrons, chama-se coordenada ondativa. Só pode haver coordenada ondativa do átomo que já está completo. O oxigênio de 6 já completou 8. Estando sobrando pares, pode emprestar. Muito bem, então esta é a situação do monóxido de carbono. E qual é a situação do oxigênio? A situação do oxigênio é mais tranquila. O oxigênio tem 6 elétrons e o seu parceiro, também tendo 6, vai ter a possibilidade, deixa eu colocar esse parzinho para cá estrategicamente. O átomo de oxigênio, que tem 6, compartilhando 2 fica com 8. O oxigênio tendo 6, com 2 fica com 8. Temos então o monóxido de carbono, com 2 ligações covalentes normais e uma ligação covalente dativa. Temos a molécula de oxigênio, com 2 ligações covalentes normais. E olhemos para a hemoglobina. Lá no centro da figurinha, eu quero que você imagine um ferro de carga 3. Aqui está escrito apenas ferro, mas ele está claro quando diz que é na forma iônica. O ferro de carga 3, ele tem quantos na última camada? 0. Nenhum elétron. Os átomos não se estabilizam com 8? Sim, se estabilizam com 8. Então, quem é que vai dar 8 para ele? Se você olhar na estrutura da hemoglobina, serão átomos de nitrogênio. Porque os átomos de nitrogênio, que fazem 3 ligações, está
está fazendo, com esse par que está sobrando, está fazendo as suas ligações e está emprestando um parzinho para cá. Então, o nitrogênio na hemoglobina faz uma ligação dativa com o ferro. Um outro átomo de nitrogênio, nas mesmas circunstâncias, vai também oferecer esse par. Então, o ferro, que não tinha nada, agora já tem 2 dativamente, mais 2 dativamente e mais o nitrogênio aqui. Esse nitrogênio vai emprestar, teoricamente, para ele 2 elétrons. Já fica com 6. E um terceiro átomo, aliás, um quarto átomo de nitrogênio, vai lhe emprestar os 2 que faltam. Então, na hemoglobina, o que eu tenho no centro é um cátion, que aceita elétrons, já que ele não tem nenhum, e aceita 8 elétrons, já que na última camada tem 0. A hemoglobina está muito feliz, está tranquila. Agora, pode, e graças a Deus ela faz isso, ela tira fora esta ligação. E quem é que vai emprestar para ele 2 elétrons? Uou! A molécula de oxigênio tem pares disponíveis e é uma molécula estável, uma molécula estabilizada, todos os seus átomos com seus octetos, diante de um ferro carente de 2 elétrons, pode ser dado para o ferro um par de maneira dativa. É isso aí. Por isso que o ferro, na forma iônica da hemoglobina, leva oxigênio pelos tecidos todos. Porém, se o teu ambiente tiver monóxido de carbono e 14% da fumaça do cigarro, 14% da massa do cigarro é feito de monóxido. Quem é que também tem o gancho mágico? O gancho mágico para poder dar para o ferro, pode acontecer que não seja o oxigênio. Por uma questão de afinidade nefasta, o CO pega esse parzinho e é ele que empresta para o ferro. Portanto, ao invés da hemoglobina transportar o que é bom, vai transportar o que não presta. E, sem aquele que presta, a pessoa pode vir a morrer. Os males do monóxido são super conhecidos. Esta é a explicação do texto. Porque a perguntinha, para nós que já treinamos fator unitário, é muito simples. É muito simples porque diz o seguinte: quantos átomos de ferro existem em cada glóbulo vermelho? Estou percebendo que aqui nós temos uma relação. Eu quero saber quantos átomos. Bom, aqui tem uma pequena imprecisão. Não são átomos. Vamos falar correto. Quantos cátions? Quantos cátions? Ferro. E vamos apontar para o ferro 3. Quantos cátions de ferro existem em cada um glóbulo vermelho? Meu querido, o nosso problema, ele tem uma situação fracionária, porque eu quero saber quantos cátions de ferro que tem em um. Em um, quando fala em cada, estou fazendo uma relação. Se eu tenho relação para responder na questão, eu vou começar o meu exercício tendo também uma relação. E a relação mantido o ferro em cima e mantido o glóbulo embaixo. Qual é a quantidade de ferro que está na forma iônica que eu tenho no conjunto dos glóbulos vermelhos? Tenho 2,9. Eu tenho 2,9 gramas de cátions ferro. Estou sendo bem preciso, tentando ajudar ao máximo. Quantos cátions férrico eu tenho, ou, se você quiser, quantos átomos de ferro? Quantos átomos de ferro existem em cada glóbulo vermelho? Então, o que eu tenho, está dizendo claro, eu tenho 2,9.
E em quantos glóbulos vermelhos? Em quantos? Em 2,6, 10 na 13. Então, no denominador, eu tenho 2,6 glóbulos vermelhos. Isto no caso de um adulto normal, não é? Um adulto tem 2,9 o quê? 2,9 gramas de ferro, que estão lá, em quantos glóbulos vermelhos? 2,6 glóbulos vermelhos. Observando o relacionamento do ferro com o glóbulo, de ferro com o glóbulo, eu vejo que no denominador eu estou em paz. O denominador, eu já estou na unidade pretendida. Eu não quero o glóbulo vermelho embaixo, mas eu já tenho glóbulo vermelho por glóbulo vermelho. A única coisa que eu vou fazer será trocar massa de cátion ferro por número de cátions ferro. Quem é que me relaciona massa com quantidade de matéria, com quantidade de átomos e de moléculas? Então, voltemos às aulas que temos dado. Existe mol de átomos e existe mol de moléculas. Então, voltando ao filme, o ferro pesa 56. Se a massa atômica for usada em gramas, nesta massa atômica em gramas, eu tenho essa quantidade de átomos. Átomos porque o ferro é Fe, não é ligado com ninguém. Com o detalhe, como o elétron que ele perdeu não tem peso considerável, o número de prótons é igual para todos eles. O número de elétrons diminuiu, e diminuiu mais ainda, perdeu 3. Mas a diminuição de elétrons não altera a massa. Então eu posso considerar, como o problema considerou, o cátion na forma de átomo. Muito bem. Se eu estivesse falando de água, que não é o nosso caso, que é um grupo de átomos unidos, eu pegaria a massa da molécula. Aí a quantidade que é a mesma seria a quantidade de moléculas. Então eu tenho mol de átomos se eu peguei a massa atômica. E eu tenho mol de moléculas se eu peguei a massa molecular. O que eu vou pegar? Ora, em se tratando de ferro, eu vou pegar a massa atômica. E a tal do cancelamento de unidade. Se eu colocar aqui 56 gramas de cátion férrico, com os 56 gramas de cátion férrico embaixo, eu vou simplesmente cancelar a unidade que eu não desejo. Qual é a unidade que eu desejo? Eu quero saber quantos cátions e não quantos gramas de cátions. Muito bem, 56 gramas de cátion férrico corresponde a que? 56 gramas corresponde a quanto? A 6,10 na 23. Muito bem, então, se o denominador é a massa e o numerador for a quantidade de cátions, eu estou sendo coerente. Por quê? Porque a grandeza de baixo, 56 gramas, é igual à grandeza de cima. Então a gente diz, no método chamado fator unitário, de que o valor dado, para encontrar a resposta, é multiplicado por 1. Este quociente, que revela esta identidade, é um grande 1. 1 porque o número de cima é igual ao de baixo. A grandeza dada não se altera, mas altera a sua unidade. Com a capacidade que eu tive de cancelar o que eu não queria. Na moral, grama cancela grama, cátion cancela cátion, férrico cancela férrico. Um rigor necessário é você ser preciso. Você não pode colocar apenas o número. Além do número, tu tem que colocar a unidade desse número. Não é 56, é 56 gramas. E 56 gramas de quê? De cátion férrico, precisamente. Então, o nosso valor dado, que era a relação
de 2,9 gramas de ferro ou de cátions ferro em 2,6, 10 na 13ª glóbulos vermelhos, como diz aqui, 2,9 gramas de ferro em 2,6, 10 na 13 glóbulos vermelhos. Nós queremos a quantidade de cátions ferro em um glóbulo vermelho. Se eu quero em um glóbulo vermelho, o denominador inteiramente tem que desaparecer. Quando desaparece, fica a unidade. Bom, o nosso primeiro fator unitário já foi bem explicado, me parece, de que se eu tenho cátion férrico na forma de massa, a forma de massa não me interessa aqui na resposta, me interessa quantidade. Bom, a quantidade virá pelo conceito de mol. Um mol de ferro pesa 56 gramas e possui essa quantidade. Ao colocar 56 gramas de cátion férrico, eu coloco 6,10 na 23 átomos de ferro, ou de cátions, porque os elétrons não fazem alteração no peso. Simplificando grama com grama, cátion férrico com cátion férrico, eu tenho agora apenas a quantidade de cátions no numerador, cátions férrico. Se o denominador já veio direto na questão, já estava por glóbulos vermelhos, o numerador surgiu agora. Então, por um fator unitário, já cheguei na resposta. E qual é a resposta? A resposta é o resultado de pequenas multiplicações. Que são quais? Sem esquecer nada, 2,9 vezes 6, 10 na 23, divididos por 2,6, 10 na 13, multiplicado por 56. Bom, uma coisa você se garante é a potência de 10. 10 na 23, positivo seu expoente. Ao passar o 10 na 13 para o numerador, ficará 10 na menos 13. Então, tu está garantido em 10 na 10ª. Este é o numerador em termos de número. Eu tenho uma quantidade de 10 na 10ª cátions de ferro 3. Bom, cancelei, portanto, fiz essa pequena operação. Agora, vamos às contas. Se você multiplicar 2,9 por 6, e se você multiplicar 56 por 2,6, e efetuar a divisão, você vai ter aqui 0,12. Você vai ter 0,12. Você quer ver? Vamos conferir. 9 vezes 6, 54. Vão 5. 9 vezes 2, 12. E 5, 17. Com uma casa decimal. Agora, 6 vezes 6, 36. Vão 3. 30, 33. Muito bem. Dá 12, 10 e 11. Somando isso, eu vou ter, então, a quantidade de 6, 5, 4 e 1. Também com uma casa decimal. Vou agora dividir o 17 por 140. Realmente vai dar o que nós previmos. 17,4 por 145,6. As casas estão acertadas. É isso que é o chato no método da regra de 3. Tu terá que fazer isso toda hora. Aqui a gente faz eventualmente no final, uma vez só. Bom, quantas vezes o 1.400 cabe dentro do 170? Nenhuma vez. Então, dá 0. Reza que o céu te manda uma vírgula. Muito bem. Agora, 1.400 em 1.700 vai te dar 1. Isso vai te dar 14,56. A subtração vai me dar 4. Então, aqui vão ficar 3. 5 para 13 dá 8. Ficou 6, dá 2. 284.
chama mais um zero. Esse zero não passa mais vírgula porque você já tem. E 28 para 14 vai me dar 2. Pois bem, então a resposta será 0,12 vezes 10 na 23. E embaixo não ficou nada, então ficou 1. Qual é a quantidade de cátions, portanto, que eu tenho em cada glóbulo vermelho? Em cada glóbulo vermelho eu vou ter 1,2 vezes 10. Se eu multiplico por 10, eu divido por 10. E ao dividir por 10, eu vou ficar com, multipliquei, dividi 10 na nona. Esta é a quantidade de cátions férrico que eu terei em cada glóbulo vermelho. Tá bom? Isso é fantástico. Tote ao seu dispor.